Freud já sabia, e você finge que não vê a mulher que cobra a igualdade no discurso, desaparece quando o tema é morrer na trincheira, descer no esgoto ou carregar viga de aço. Ela quer paridade em cargo de diretoria, mas não protesta por alistamento militar feminino obrigatório. Quer igualdade na sala climatizada, mas foge do canteiro de obras onde homem morre. O narcisismo feminino escolhe vantagens com precisão cirúrgica, mas rejeita qualquer simetria de sacrifício. Isso não é acidente, é estrutura. Mecanismo é cálculo inconsciente que nunca falha. Ela exige direitos iguais, mas naturaliza que você morra na guerra, caia da ponte ou seja esmagado na mineração, e ainda cobra que você seja sensível, presente e emocionalmente disponível. O discurso feminino moderno vem de opressão imaginária, enquanto acumula privilégios reais e juridicamente protegidos. Você paga a conta de sangue, suor e morte. Ela performa vitimização nas redes sociais. Freud chamaria isso de fantasia narcísica, sustentada pela castração masculina voluntária. Lacan diria que você é o objeto que sustenta o gozo dela, sem nunca questionar sua posição. A trincheira masculina precisa acordar para algo que Freud já denunciava. A mulher nunca é vítima estrutural quando há privilégio, proteção e morte terceirizada para o homem. Ela quer igualdade na herança, mas não na guerra. Quer paridade no poder, mas não no perigo. Quer direitos simétricos, mas deveres assimétricos e você aceita sem piscar. O feminismo moderno é o narcisismo feminino travestido de luta social. É a histeria coletiva que exige tudo, oferece nada e ainda pune quem questiona. Freud veria isso como sintoma civilizatório. Este vídeo denuncia o que nenhuma mulher admite, e nenhum homem castrado ousa verbalizar: a hipocrisia estrutural da igualdade seletiva que só funciona quando há vantagem narcísica feminina. Você foi programado desde criança para proteger, prover e morrer pela mulher, sem nunca questionar a assimetria. Sua mãe te ensinou, a escola reforçou, a sociedade legitimou essa castração. Enquanto isso, ela cresceu aprendendo que merece proteção masculina, mas que masculinidade é tóxica, que homens devem morrer por ela, mas que patriarcado é opressão. Freud chamaria isso de recalque estrutural. O Estado moderno funciona como extensão do narcisismo feminino. Leis que protegem só ela, direitos que favorecem só ela, narrativas que vitimizam só ela. Você paga imposto para financiar sua própria castração. 95% das mortes no trabalho são masculinas. Nenhuma feminista protesta. 100% dos mortos em combate são homens. Nenhuma mulher exige alistamento obrigatório feminino. Coincidência? Estrutura. Ela quer CEO, mas não quer lixeiro. Quer engenheira, mas não operária de alto risco. Quer representatividade em cargos confortáveis, mas foge de qualquer ocupação que exija sangue, suor ou morte real. O discurso feminino de igualdade desmorona quando você pergunta: por que não há protesto por simetria em perigo, sacrifício ou morte? Porque o narcisismo feminino não abre mão de privilégio nunca. Freud explicava que o narcisismo feminino exige que o mundo gire em torno dela, sem nunca admitir essa demanda. Ela quer, mas não pode dizer que quer. Então cria discurso de vítima para justificar privilégio. Lacan diria que você é o objeto que sustenta a fantasia dela. O homem que morre para ela viver, constrói para ela habitar, trabalha para ela gastar e ainda é chamado de opressor quando questiona. A mulher moderna exige tratamento de rainha com discurso de oprimida, cobra proteção masculina, enquanto ataca a masculinidade. Quer que você morra por ela, mas te chama de tóxico quando você existe. Se isso te incomoda, é porque Freud te alcançou. Se isso te desperta, compartilhe com quem ainda dorme. Se isso te confronta, prepare-se. A verdade estrutural não pede licença para destronar fantasias. Freud já explicava que o narcisismo feminino não funciona como ingenuidade. Funciona como estratégia inconsciente de preservação do eu ideal às custas do sacrifício masculino estrutural. A mulher não escolhe igualdade por acidente. Escolhe apenas aquilo que eleva seu valor simbólico, sem exigir sangue, suor, perigo ou morte. Isso não é falha de caráter, é estrutura psíquica.
O narcisismo secundário feminino exige que o mundo confirme sua grandeza imaginária. Quando a realidade contradiz essa fantasia, ela não ajusta o eu. Ela ataca a realidade e quem a representa. Ela quer paridade em posições que garantem status, admiração e conforto narcísico, mas rejeita com repulsa visceral qualquer simetria que exija risco de morte, mutilação ou desvalorização social. Lacan diria que o desejo feminino não busca igualdade, busca a garantia simbólica, busca que o outro valide sua fantasia de valor sem que ela precise pagar o preço que homens pagam diariamente. O eu ideal feminino se alimenta de privilégios invisibilizados e naturalizados como direitos. Ela não consegue ver que está protegida porque o narcisismo recalca qualquer reconhecimento de vantagem estrutural. Freud mostrava que o narcisismo feminino exige adoração sem reciprocidade, proteção sem gratidão, provisão sem reconhecimento, e quando você questiona essa assimetria, você é punido simbolicamente. A seletividade feminina em igualdade não é hipocrisia consciente. É mecanismo narcísico de preservação do eu ideal que não suporta a castração simbólica de admitir privilégio, dívida ou assimetria. O narcisismo feminino moderno se manifesta como exigência de tratamento especial, disfarçada de luta por direitos. Ela quer ser rainha, mas não pode admitir que quer. Então, performa opressão. Freud explicava que a mulher preserva seu narcisismo infantil, enquanto o homem é forçado a abandoná-lo cedo. Resultado: ela cresce exigindo que o mundo gire ao seu redor, sem nunca nomear isso. Quando ela cobra a igualdade, não está pedindo simetria, está exigindo mais proteção, mais privilégio, mais garantia narcísica. E quando consegue, ela recalca imediatamente que pediu, que ganhou, que acumulou. O eu ideal feminino não suporta posições que ameacem seu valor imaginário. Por isso ela nunca protesta por alistamento militar obrigatório. Morrer na guerra destrona sua fantasia de ser objeto precioso. Lacan mostrava que o gozo feminino se estrutura na demanda infinita. Ela nunca pode estar satisfeita, porque a satisfação mataria o desejo. Então ela exige eternamente, sem nunca alcançar plenitude simbólica. A mulher que cobra igualdade em direitos, mas foge de igualdade em deveres, está operando dentro do narcisismo estrutural que Freud descreveu. Preservar o eu ideal a qualquer custo psíquico. Ela naturaliza que homens morram para ela viver, porque o narcisismo feminino não consegue processar dívida simbólica. No inconsciente dela, proteção masculina não é favor, é obrigação cósmica dele existir. O discurso feminino moderno é narcisismo coletivo estruturado como linguagem. Ela fala em opressão para esconder privilégio, fala em igualdade para ganhar assimetria, fala em luta para manter gozo. Freud observaria com interesse clínico o silêncio absoluto do movimento feminista, quando o tema é alistamento militar obrigatório feminino. Esse silêncio não é casual, é sintoma estrutural do narcisismo. Nenhuma mulher protesta nas ruas exigindo o direito de morrer na trincheira. Nenhuma feminista cobra paridade em morte por combate. Nenhum movimento feminino demanda igualdade, quando igualdade significa sangue derramado em campo de batalha. A seletividade feminina atinge seu ponto máximo quando o assunto é guerra. Ela quer votar, mas não quer ser convocada. Quer direitos políticos, mas delega a morte política exclusivamente ao homem. Historicamente, 100% dos mortos em combate são homens. Esse dado estatístico brutal nunca gerou uma única passeata feminista exigindo simetria. O narcisismo feminino naturaliza a morte masculina como obrigação cósmica. Lacan diria que o homem funciona como objeto descartável, que sustenta a fantasia de civilização sem que a mulher precise pagar tributo de sangue. Ele morre, ela herda. Ele sangra, ela reivindica. O discurso feminino moderno cobra igualdade em tudo, exceto naquilo que exige sacrifício supremo. Quando morte real entra na equação, o feminismo desaparece e o narcisismo feminino arcaico retorna instantaneamente. Freud explicaria isso como preservação narcísica do eu ideal feminino. Morrer na guerra
destrói completamente a fantasia de ser objeto precioso que merece proteção. Então, o inconsciente feminino recalca essa possibilidade totalmente. A mulher que exige igualdade jurídica, mas aceita a simetria mortal, está operando dentro da estrutura que Freud descreveu. O narcisismo que quer privilégio sem nunca nomear que quer, que exige sem reconhecer. Segmento 2. Enquanto homens de 18 anos são convocados para morrer pelo Estado, mulheres da mesma idade cobram cotas em universidades. A simetria é brutal, mas o discurso feminino invisibiliza isso propositalmente. O feminismo fala em patriarcado opressor, mas nunca menciona que esse suposto patriarcado obriga apenas homens a morrer em guerras que protegem também mulheres. Seletividade discursiva é mecanismo narcísico de preservação. Freud mostraria que a mulher não consegue processar simbolicamente que está protegida pela morte masculina. O narcisismo recalca qualquer reconhecimento de dívida, qualquer gratidão, qualquer simetria de sacrifício exigido. Estatísticas militares revelam verdade inconveniente. Homens morrem, mulheres ficam. Homens são convocados, mulheres são poupadas. Homens sangram, mulheres herdam. E nenhuma feminista questiona essa assimetria estrutural brutal e letal. Lacan explicaria que o gozo feminino se alimenta dessa assimetria sem nunca poder nomeá-la. Ela goza com proteção masculina, mas o gozo morreria se ela admitisse conscientemente que goza com isso. O silêncio feminino sobre alistamento militar não é esquecimento, é recalque estrutural, é impossibilidade psíquica de processar que igualdade real significaria morrer na mesma proporção que homens morrem. Freud diria que a mulher moderna quer igualdade imaginária, não igualdade real. Quer simetria simbólica em posições de poder, mas assimetria radical em posições de morte. E o narcisismo sustenta essa contradição perfeitamente. Quando confrontada com essa hipocrisia, a mulher não argumenta. Ela ataca emocionalmente, performa vitimização ou muda de assunto, porque o narcisismo não suporta espelho que reflita privilégio estrutural acumulado historicamente. 95% das mortes no trabalho são masculinas. Esse dado estatístico brutal desmonta completamente a narrativa feminina de opressão estrutural no mercado de trabalho. Homens morrem, mulheres discursam. Ela quer igualdade em conselhos administrativos, mas nunca protesta por paridade em construção civil, mineração, pesca em alto mar, trabalho em altura ou qualquer ocupação que exija risco de morte. Freud explicaria que o narcisismo feminino escolhe posições que elevem o eu ideal, sem ameaçar a integridade física. Morrer esmagado por viga de aço destrói completamente a fantasia de ser objeto precioso. Nenhuma feminista exige cotas femininas em profissões de alto risco. Nenhuma mulher protesta porque homens dominam ocupações onde se morre eletrocutado, soterrado, afogado ou esmagado. O silêncio é sintoma estrutural. Lacan diria que o homem funciona como objeto descartável que constrói, sustenta e morre para que a civilização exista. A mulher habita tudo que ele ergueu, mas o narcisismo recalca qualquer dívida simbólica. Ela cobra representatividade em cargos de prestígio, conforto e visibilidade, mas desaparece completamente quando a ocupação exige sangue, suor, perigo real ou possibilidade concreta de mutilação e morte. Freud mostraria que a mulher moderna não quer igualdade, quer cherry-picking narcísico, quer escolher vantagens sem aceitar desvantagens, poder sem risco, status sem sacrifício, direitos sem deveres mortais. O discurso feminino de opressão no trabalho ignora propositalmente que homens morrem construindo pontes, estradas, edifícios, redes elétricas e toda a infraestrutura que ela usa sem nunca agradecer simbolicamente. Enquanto homens descem em minas de carvão, ela cobra gerência de marketing. Enquanto homens trabalham em plataformas de petróleo, ela exige diretoria de recursos humanos. A seletividade feminina é cirurgicamente precisa. Freud observaria que o narcisismo feminino não consegue processar ocupações que destruam a fantasia de valor. Trabalhar no esgoto, na coleta de lixo ou na demolição
contradiz radicalmente o eu ideal feminino. Estatísticas trabalhistas revelam verdade inconveniente. Homens constroem literalmente tudo que sustenta a civilização moderna, mas mulheres ocupam discurso de vítima do mercado de trabalho, inversão narcísica perfeita. Lacan explicaria que a mulher quer ser objeto valorizado, não objeto descartável. Por isso, ela nunca escolhe profissões onde homens são tratados como peças substituíveis que morrem e são esquecidos imediatamente. O feminismo cobra paridade em posições de poder, mas nunca menciona a simetria brutal em posições de morte. Essa seletividade discursiva não é falha. É estratégia inconsciente de preservação narcísica estrutural. Ela quer igualdade no ar-condicionado, não na fornalha. Quer simetria na sala de reunião, não no canteiro de obras. Quer representatividade no escritório, não na mineração subterrânea. Freud chamaria isso de narcisismo seletivo. O homem que constrói ponte onde pode cair e morrer nunca aparece no discurso feminino de opressão, porque reconhecer sacrifício masculino destruiria a narrativa de vitimização que sustenta privilégios femininos acumulados. Quando confrontada com essas estatísticas de morte, a mulher não reconhece a simetria. Ela muda de assunto, ataca emocionalmente ou diz que homens escolhem essas profissões. O narcisismo nunca admite dívida simbólica. Freud explicaria a fantasia feminina de opressão como estrutura narcísica, que permite acumular privilégios reais enquanto performa vitimização imaginária. Ela goza com vantagens, mas só pode gozar se negar conscientemente que as possui. O narcisismo feminino exige ser visto como vítima porque a posição de vítima garante mais proteção, mais privilégios, mais direitos sem deveres. A opressão imaginária funciona como moeda de troca para a acumulação real de poder. Lacan diria que a fantasia fundamental feminina estrutura seu desejo. Ela precisa ser oprimida simbolicamente para justificar demandas infinitas ao outro. Se admitir privilégio, a fantasia desmorona e o gozo morre. A mulher moderna vive em sociedade que a protege juridicamente mais que homens. Morre menos, trabalha menos em perigo, aposenta-se mais cedo. Mas o discurso dela é de opressão estrutural permanente. Freud mostraria que o recalque do privilégio não é esquecimento, é necessidade estrutural. O narcisismo feminino não consegue processar vantagem acumulada porque isso destruiria o eu ideal de vítima que merece reparação eterna. Ela cobra reparação histórica por opressões que nunca viveu, mas recalca privilégios históricos que sempre desfrutou. Proteção masculina, morte terceirizada, trabalho de risco delegado, sacrifício sempre do outro. O gozo feminino se alimenta dessa contradição, sem nunca poder nomeá-la conscientemente. Ela goza com proteção, com privilégio, com assimetria favorável. Mas gozar exige que ela performe conscientemente que é vítima. Lacan explicaria que a fantasia de opressão sustenta o desejo feminino infinito. Enquanto ela for oprimida simbolicamente, pode demandar eternamente sem nunca alcançar satisfação que mataria o próprio desejo estruturante. A mulher que tem mais direitos legais que homens, mas discursa como oprimida, está operando dentro da estrutura que Freud descreveu. O narcisismo que inverte realidade para preservar fantasia grandiosa. Ela pode acusar sem provas e destruir vida masculina judicialmente. Pode bater sem consequência legal equivalente. Pode ter guarda automática dos filhos, mas o discurso permanece. Ela é vítima do patriarcado. Freud observaria que essa inversão não é cinismo consciente. É mecanismo de defesa narcísico. Admitir privilégio exigiria gratidão, reciprocidade, reconhecimento de dívida. O narcisismo não suporta essa castração simbólica. O Estado moderno funciona como extensão do narcisismo feminino. Leis que a protegem desproporcionalmente, narrativas que a vitimizam constantemente, políticas que a favorecem estruturalmente. Mas ela só vê opressão imaginária. Lacan diria que a fantasia de opressão permite que ela mantenha a posição de objeto precioso que merece reparação infinita. Abandonar essa fantasia significaria aceitar simetria, responsabilidade
reciprocidade real. Quando confrontada com lista de privilégios concretos que possui, a mulher não argumenta logicamente. Ela ataca emocionalmente, muda de assunto ou intensifica performance de vitimização. A fantasia não pode ser tocada. Freud mostraria que o recalque do privilégio feminino é mais forte que qualquer recalque sexual, porque admitir vantagem estrutural destruiria completamente o eu ideal narcísico que sustenta toda a economia libidinal feminina. A opressão imaginária feminina gera dividendos reais, mais proteção estatal, mais direitos legais, mais políticas favoráveis, mais recursos sociais. O narcisismo descobriu que performar vítima produz poder concreto acumulado indefinidamente. Freud observaria com interesse clínico a lista de direitos assimétricos que a mulher moderna acumula enquanto performa a opressão. A estrutura jurídica contemporânea funciona como materialização do narcisismo feminino em forma de lei. Ela aposenta-se 5 anos mais cedo que você, mas vive em média 7 anos mais. Recebe pensão estatal por 12 anos a mais que homens, mas o discurso permanece. Ela é vítima do sistema patriarcal. Guarda dos filhos vai automaticamente para ela. Em 85% dos casos, você perde acesso à sua prole, paga pensão sob ameaça de prisão, mas ela mantém controle total. Freud chamaria isso de castração simbólica institucionalizada. Na violência doméstica, ela pode te acusar sem provas e você será removido de casa imediatamente. Lei Maria da Penha protege ela, mas nenhuma lei equivalente protege você. A simetria jurídica brutal naturalizada como justiça. Lacan diria que o Estado moderno funciona como grande outro materno, que atende demandas femininas infinitas. Ela pede proteção assimétrica, o Estado materializa. Ela pede privilégio legal. O sistema garante sem questionar. Ela pode bater em você sem consequências legais equivalentes. Pode destruir sua reputação com acusação falsa. Pode alienar seus filhos. Pode te falir judicialmente. Mas o discurso social ainda a trata como oprimida. Freud explicaria que o narcisismo feminino coletivo conseguiu capturar aparato estatal para servir preservação do eu ideal feminino. Leis existem para protegê-la, nunca para responsabilizá-la simetricamente como homens são. O sistema jurídico moderno trata a mulher como eterna menor de idade que precisa proteção estatal, mas ela rejeita com fúria essa observação, quer privilégio infantil com status adulto, simultaneamente mantido sem contradição. A lista continua. Ela tem direito a aborto unilateral, mas você não tem direito a aborto financeiro. Ela decide sozinha sobre paternidade, mas você paga obrigatoriamente por decisão que não foi sua. Freud observaria que a assimetria reprodutiva garante à mulher poder absoluto sobre continuidade genética masculina. Ela escolhe se você será pai, mas você nunca escolhe se será provedor dessa escolha unilateral dela. Em concursos públicos, ela tem cotas. Em universidades, ela tem cotas. Em empresas, ela tem cotas. Mas homens que morrem 95% mais no trabalho não têm cota nenhuma em vida. Lacan explicaria que o desejo feminino estruturou o sistema social onde ela acumula direitos sem deveres equivalentes. E quando você aponta assimetria, ela não corrige injustiça. Ela te acusa de misoginia por nomear privilégio. Ela tem delegacias especializadas só para ela. Tem leis específicas protegendo só ela. Tem políticas públicas favorecendo só ela. Mas o narcisismo recalca completamente essa acumulação desproporcional de proteção estatal. Freud mostraria que admitir esses privilégios destruiria a fantasia de opressão, que justifica demandar eternamente mais direitos, mais proteção, mais recursos, mais poder, sem nunca alcançar ponto de satisfação ou simetria aceita. Quando o homem denuncia a violência doméstica feminina, sistema não acredita. Quando o homem perde guarda dos filhos, sistema naturaliza. Quando o homem questiona a pensão abusiva, sistema criminaliza a assimetria brutal, institucionalizada completamente. A mulher que acumula 37 direitos que você não tem, mas discursa como oprimida, está operando dentro do narcisismo estrutural que Freud descreveu.
gozo com privilégio disfarçado de luta contra a opressão imaginária. Freud observaria que a mulher naturaliza a proteção masculina como obrigação cósmica, nunca como favor que gera dívida simbólica. O narcisismo feminino estrutura a realidade onde o homem existe para servir, proteger e morrer por ela. Ele morre na trincheira defendendo o território que ela habitará. Mas quando volta mutilado ou não volta, ela não processa sacrifício como dádiva. Processa como obrigação cumprida dele, que nunca gerou gratidão estrutural. Lacan diria que o homem funciona como objeto que sustenta a fantasia feminina de ser preciosa demais para sangrar, para morrer, para sacrificar. Ela externaliza a morte para ele, e o narcisismo transforma isso em direito natural. Ele constrói ponte onde pode cair e morrer. Ela atravessa a ponte sem pensar uma vez sequer no homem que arriscou vida para ela ter conforto. Transferência simbólica completa. Sacrifício dele vira direito dela automaticamente. Freud explicaria que o narcisismo feminino não consegue processar gratidão, porque gratidão exige reconhecer que outro fez por você aquilo que você não faria por si mesma. Isso castra o eu ideal narcísico. Ela exige que você morra protegendo ela de invasor, de perigo, de violência. Mas quando você morre cumprindo essa exigência, ela não chora dívida simbólica. Ela cobra pensão do Estado como direito adquirido naturalmente. O homem que morre em trabalho de risco, construindo civilização, desaparece da memória social instantaneamente. Mas a mulher que perde esse homem vira vítima social que merece reparação estatal, eterna e proteção intensificada. Lacan mostraria que a proteção masculina é transferida para a obrigação simbólica, que nunca gera reciprocidade. Homem protege, homem morre, homem constrói. Mulher recebe, mulher cobra. Mulher demanda mais sem nunca saldar conta aberta. A mulher moderna quer que você mate por ela se necessário, mas te chama de violento. Quer que você morra por ela se exigido, mas te chama de tóxico. Quer sacrifício masculino, mas ataca a masculinidade estruturalmente. Freud observaria essa contradição como sintoma narcísico. Ela precisa da sua força para se sentir protegida, mas precisa atacar sua força para manter fantasia de que ela é oprimida. As duas posições coexistem sem conflito. Ele trabalha em altura absurda instalando antena para ela ter internet. Cai e morre. É substituído. Ela posta sobre feminismo usando internet. Que homem morto forneceu o ciclo completo, sem gratidão, sem dívida, sem reconhecimento simbólico. Lacan diria que o desejo feminino estrutura mundo, onde homem é objeto descartável, cuja morte não interrompe gozo dela. Ele morre, outro assume, vida dela continua, demanda dela aumenta eternamente sem pausa. A proteção masculina histórica, que permitiu mulheres sobreviver em tribos inimigas, fome, guerras, pandemias, nunca entra no cálculo feminino de dívida civilizatória. O narcisismo recalca totalmente essa conta de sangue masculino derramado. Freud mostraria que admitir dívida de proteção destruiria a fantasia de opressão. Se ela reconhecer que foi protegida historicamente por morte masculina, não pode mais performar vítima do patriarcado que a salvou biologicamente. Quando o homem cobra reciprocidade de sacrifício, ela não oferece simetria. Ela acusa ele de fragilidade masculina. O narcisismo feminino transforma a demanda legítima masculina em patologia dele, que precisa correção terapêutica. A transferência da proteção como dívida masculina eterna garante que ela nunca precise pagar simbolicamente pelo que recebe. Ele morre, ela herda. Ele sangra, ela discursa. Ele constrói, ela desconfigura sem nunca saudar. Freud observaria que o feminismo moderno é narcisismo coletivo estruturado como movimento social. Ele aparece quando há vantagem a ganhar, desaparece quando há sacrifício a fazer, retorna quando há privilégio a defender. A seletividade feminista é cirurgicamente precisa. Igualdade em cargos de poder, assimetria em risco de morte, paridade em conselhos administrativos, silêncio absoluto sobre paridade em cemitérios militares cheios de homens mortos. O movimento feminista nunca organizou marcha.
exigindo alistamento militar obrigatório feminino. Nunca protestou porque mulheres não morrem em minas, plataformas petrolíferas ou construções civis. Seletividade não é falha, é essência estrutural. Lacan diria que o feminismo contemporâneo materializa o desejo feminino de acumular poder sem pagar tributo de sangue. Quer todos os direitos que homens conquistaram morrendo, mas rejeita simetria nos deveres mortais. Ela protesta por igualdade salarial em escritórios climatizados, mas nunca questiona por que homens ganham mais em profissões onde morrem eletrocutados, esmagados ou afogados. Seletividade revela narcisismo, não justiça buscada. Freud explicaria que o feminismo funciona como racionalização coletiva do narcisismo feminino. Transforma a demanda narcísica por privilégio assimétrico em discurso moral de justiça social. A estrutura permanece, muda apenas linguagem utilizada. Quando o feminismo fala em igualdade, nunca inclui simetria em sacrifício. Quer igualdade nos resultados conquistados por morte masculina, mas assimetria radical nos processos que exigem morte para conquistar resultados almejados. O silêncio feminista sobre homens que morrem construindo civilização não é esquecimento. É recalque estrutural. Reconhecer sacrifício masculino destruiria a narrativa de opressão que justifica demandas infinitas sem reciprocidade jamais oferecida. A mulher feminista quer representatividade em Harvard, não em plataforma de petróleo. Quer cotas em medicina, não em mergulho industrial de alto risco. A seletividade revela que busca status narcísico, não igualdade real. Freud observaria que o discurso feminista desmorona quando você pergunta: por que não há protesto por simetria em morte? Porque o narcisismo feminino coletivo não abre mão do privilégio de delegar sacrifício supremo. Estatísticas mostram homens morrendo em guerras que protegem mulheres. Feminismo silencia. Dados revelam homens morrendo em trabalhos que sustentam mulheres. Feminismo ignora. A seletividade é sintoma, não acidente histórico casual. Lacan explicaria que o feminismo estrutura demanda social onde mulher acumula direitos de homem morto, sem assumir deveres de homem vivo, quer herança sem testamento, poder sem risco, status sem sangue derramado. Ela exige paridade em Supremo Tribunal, mas nunca em corpo de bombeiros enfrentando incêndios mortais. Quer simetria em reitoria universitária, mas assimetria em salvamento aquático de alto risco. Freud chamaria isso narcisismo seletivo institucionalizado. O feminismo contemporâneo é histeria coletiva que exige tudo, oferece nada e pune quem questiona a simetria. Não busca igualdade, busca supremacia disfarçada de vitimização. Não quer simetria, quer privilégio racionalizado moralmente. Quando confrontado com dados de morte masculina desproporcional, feminismo não propõe simetria, acusa quem aponta de desviar assunto. O narcisismo coletivo feminino não suporta espelho que reflita privilégio acumulado historicamente. A verdade psicanalítica que o feminismo recalca. Mulheres querem poder que homens conquistaram morrendo, mas querem conquistar esse poder sem morrer, querem resultados sem processo, frutos sem raiz, colheita sem plantio sangrento. Freud te diria algo incômodo. Você não é vítima dessa estrutura, você é cúmplice ativo da própria castração simbólica. Aceita a simetria sem questionar. Sustenta privilégio feminino sem cobrar reciprocidade jamais exigida. Você foi programado desde a infância para proteger mulher que te ataca, prover para a mulher que te despreza, morrer por mulher que te chama de tóxico, sua mãe te castrou, sociedade finalizou o serviço. Lacan mostraria que você escolhe posição de objeto descartável, porque sua neurose masculina busca confirmação eterna de insuficiência. Você serve, morre e desaparece porque foi treinado para achar isso honroso e nobre. Quando ela cobra igualdade sem oferecer simetria, você não questiona, você obedece. Quando ela acumula privilégios que você não tem, você não confronta, você racionaliza. A castração começa em você, não nela. Freud explicaria que sua neurose masculina transforma servidão em virtude. Você chama de cavalheirismo aquilo que é castração voluntária. Chama de respeito aquilo que é medo de confrontar a simetria que te destrói simbolicamente.
Você aceita morrer na guerra enquanto ela fica segura. Aceita trabalhar em risco mortal, enquanto ela escolhe conforto. Aceita aposentar-se mais tarde morrendo mais cedo e ainda acha que está sendo homem de verdade. A verdade psicanalítica brutal. Você sustenta narcisismo feminino porque sua neurose precisa ser útil para alguém, precisa ser necessário, ser provedor, ser protetor, mesmo que isso te mate literalmente ou simbolicamente sempre. Lacan diria que você é o objeto que sustenta a fantasia dela, mas a tragédia maior é: você gosta dessa posição. Sua neurose masculina goza secretamente com alto sacrifício que te define como homem aos próprios olhos. Você paga pensão sob ameaça de prisão e não protesta coletivamente. Perde filhos automaticamente e aceita silenciosamente. Morre mais cedo trabalhando e naturaliza estatisticamente. A castração é sua. A aceitação também é. Freud observaria que você prefere a ilusão confortável de ser protetor nobre, a verdade incômoda, de ser objeto descartável, usado e substituído. Sua neurose escolhe auto-engano porque verdade castra ego masculino completamente. Quando ela te acusa sem provas, você se defende. Quando ela acumula direitos assimétricos, você silencia. Quando ela performa opressão imaginária, você pede desculpas. A covardia masculina se disfarça de sensibilidade moderna emocional. Lacan mostraria que você não questiona, porque questionar exigiria abandonar posição confortável de provedor necessário. Seu ego masculino prefere ser explorado, necessário que livre desnecessário. A neurose escolhe servidão sempre. Você vê outros homens destruídos juridicamente e pensa: comigo será diferente. Vê estatísticas de morte masculina e pensa: sou exceção. A negação neurótica masculina funciona perfeitamente, até a realidade te esmagar brutalmente. Freud explicaria que você é cúmplice, porque aceitar a simetria te dá ilusão de controle. Se você serve bem, ela não te destruirá. Se você provê bastante, ela não te abandonará a ilusão neurótica clássica sempre repetida. A castração simbólica que você sofre só existe porque você permite. Nenhuma estrutura social se sustenta sem consentimento dos castrados. Você sustenta sistema que te destrói, porque sua neurose precisa dessa destruição validadora. Quando Freud diz que você é cúmplice, não está te absolvendo ela. Está te responsabilizando por aceitar papel de objeto descartável sem nunca questionar roteiro que te mata lentamente, mas sistematicamente sempre. Freud assistiu a humanidade construir civilização inteira sobre sacrifício masculino naturalizado. Observou mulheres acumularem proteção sem gratidão, privilégios sem reciprocidade, direitos sem deveres mortais, e chamou isso estrutura, não acidente histórico. A guerra revela a verdade que paz esconde. Ela nunca vai para a trincheira. O trabalho de risco expõe a simetria que discurso nega. Ela nunca morre construindo. O sistema jurídico materializa narcisismo que ela recalca. Privilégio acumulado performando opressão. Lacan diria que você passou a vida inteira funcionando como objeto que sustenta fantasia feminina de igualdade seletiva. Ela quer poder sem sangue, status sem morte, direitos sem sacrifício supremo. E você entrega tudo voluntariamente. A trincheira masculina precisa acordar para algo que Freud já sabia. Nenhuma estrutura social muda enquanto castrados sustentarem própria castração. Você não é vítima dela. Você é arquiteto da prisão simbólica onde habita voluntariamente. Freud te confronta com um espelho brutal. Ela nunca será grata, nunca reconhecerá dívida, nunca oferecerá simetria real. O narcisismo feminino não funciona assim. Funciona acumulando, demandando, cobrando. Sempre mais, nunca satisfeita, eternamente insuficiente para ela. Quando você questiona a simetria, não está atacando mulheres. Está nomeando a estrutura que Freud descreveu clinicamente. Está apontando o narcisismo coletivo que capturou. Estado, leis, narrativas, políticas. Está dizendo verdade que sociedade inteira recalca propositalmente. O homem que morre na guerra, no trabalho, na invisibilidade social, está pagando o tributo que nenhuma mulher jamais pagará
E ela não só aceita esse tributo, ela o exige como direito natural cósmico dele existir apenas para servi-la. Freud deixou legado clínico para quem tem coragem de ver. A fantasia feminina de opressão existe para justificar a acumulação infinita de privilégio real. Você pode continuar servindo essa fantasia, ou pode acordar. A metáfora final é simples. Cemitérios militares cheios de homens mortos, enquanto feministas marcham por igualdade em escritórios climatizados. Essa imagem resume tudo que Freud denunciava sobre narcisismo feminino estrutural operando perfeitamente. Você tem escolha que seus antepassados não tiveram. Acesso à informação que desmonta a narrativa. Freud te entregou ferramentas psicanalíticas para ver estrutura onde outros veem apenas vitimização performada estrategicamente sempre. A trincheira não é espaço de ódio, é espaço de lucidez. Não é ataque a mulheres, é defesa de homens que ninguém mais defende. Não é misoginia, é psicanálise aplicada à estrutura social que te castra desde nascimento. Freud não te salvará. Lacan não te libertará. Este canal não te redimirá. Apenas te mostra aquilo que você já sabia, mas recalcava. Ela nunca quis igualdade real. Sempre quis privilégio disfarçado de justiça social, moralmente racionalizada. O homem que acorda não se torna amargo, se torna seletivo. Não rejeita mulheres, rejeita a simetria castrador. Não fecha coração, abre olhos. Freud te ensina a ver estrutura, não pessoa. Ver mecanismo, não indivíduo isolado sempre. A verdade psicanalítica final. Você pode continuar morrendo na guerra que ela nunca lutará, construindo ponte que ela atravessará sem gratidão, pagando tributo que ela cobrará como direito, ou pode questionar roteiro inteiro finalmente. Freud te observa de além-túmulo com interesse clínico. Você escolherá conforto da ilusão ou desconforto da verdade. Continuará sendo objeto descartável ou questionará a posição na estrutura que te mata lentamente, mas sistematicamente. Se te desperta, inscreve-se. Se te confronta, compartilha. Se te incomoda, questiona. Mas não diga que não foi avisado. Freud já explicou tudo. Agora resta saber. Você tem coragem de ver.